mediação é a mais nova ferramenta no tratamento dos conflitos familiares. No modelo tradicional, busca-se resolver apenas as questões de cunho patrimonial. Como fica o relacionamento afetivo entre as partes após a dissolução da união familiar? Como manter os vínculos vitalícios entre pais e filhos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial para destacar o trabalho do juiz e da juíza no interior de Minas Gerais. Nós estamos em Divinópolis, a 120 quilômetros da capital mineira, centro-oeste de Minas Gerais, de onde eu vou conversar com a juíza Andréia Barcelos Ferreira Camagos Faria, que é titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta comarca. Ela é magistrada há 12 anos e já passou por 2 comarcas, Belo Horizonte e Divinópolis, onde está há 10 anos. Doutora Andréia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada. Nós teremos também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do curso de Direito da Faculdade Promove, me ajudarão a entrevistá-la. E também, no terceiro bloco, a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. Bom, o nosso assunto de hoje, doutora Andréia, é a questão da mediação e da conciliação, que são sem dúvidas, elas representam um grande avanço na forma de fazer justiça. O que vem a ser cada uma delas e qual é a diferença entre ambas? Olha, a conciliação busca solucionar mais rapidamente o conflito, levando as partes, elas mesmas, a conseguir construir uma decisão amigável. Normalmente é um processo mais rápido, consistente de uma audiência só, em que são expostas as vantagens de as próprias partes chegarem à solução do conflito, né? E faz os termos do acordo e ele é levado ao juiz para homologar. Ou seja, é mais rápido e mais eficiente em vez de termos um processo judicial. Aqui, a nossa experiência em Divinópolis, essa conciliação já é feita dentro de um processo judicial. Antes de iniciar o processo? Quando ele inicia, a primeira etapa audiência é uma conciliação. Quando ele se inicia, a gente de imediato remete o processo para conciliação, a parte contra quem a ação foi proposta é chamada para uma audiência, na qual são expostas as questões e procura-se encontrar a melhor forma de solucionar o conflito num modelo novo. Cada um cede um pouquinho e as duas partes saem ganhando. Ou seja, se houver uma solução nesse caso, o processo para por aí também. Acaba aí. Vai para o juiz apenas para homologar, para que haja um título judicial na hipótese de descumprimento. E essa condução ela é feita por um juiz, um togado, ou são leigos? Não, o modelo que nós temos em Minas Gerais, essas audiências são feitas por conciliadores do Tribunal de Justiça, que são normalmente estagiários treinados para tanto. E sob a supervisão de um coordenador ou coordenadora da Central de Conciliação das Varas de Família, que no caso nosso aqui de Divinópolis é uma psicóloga. Quer dizer que há um acompanhamento, o aval do juiz, o profissional está sempre acompanhando isso aí. Sim, o juiz acompanha todas as audiências, qualquer dúvida é imediatamente sanada com o juiz, pelo conciliador. Se for necessário, a gente vai até a sala da conciliação ou as partes vão ao nosso gabinete para tentar solucionar de uma forma justa, rápida e consensual, amigável, o litígio. Essa mediação, a conciliação, elas são aplicadas em qualquer área do direito ou tem um setor específico que ela é mais eficiente? Eu penso que tanto a conciliação quanto a mediação são primordiais nas varas de família. Você me perguntou antes sobre a diferença de conciliação e mediação. Quando numa primeira audiência nós verificamos que as partes não têm condição para celebrar um acordo naquele momento, estão inseguras, estão ainda muito magoadas, a questão afetiva pesa muito, nós oferecemos a ela a mediação. Essa mediação é oferecida por quê? Porque ela implica uma participação grande das próprias partes. A mediação visa dar poder às partes para que elas mesmas sejam as autoras da própria vida e sejam os juízes da própria causa, para que eles próprios consigam solucionar o litígio. Compreender que eles não são adversários entre si. Não são adversários, exatamente. Menos ainda numa lide de família. Quer dizer, não há vencido nem vencedor nesse caso. Ali a gente tenta mostrar que eles são companheiros num trajeto, que estão diante de uma crise, de um impasse, mas precisam solucioná-lo de forma que fique viável continuar a vida depois daquele processo, daquele litígio, de uma forma mais leve, de uma forma tranquila, né? Principalmente nos casos de divórcio, em que o casal tem filhos. Então, a mediação, ela demanda um trabalho mais prolongado, com várias sessões, várias assim, de 2 a 3 com uma parte, 2 a 3 com a outra parte, depois as duas partes conjuntamente com a psicóloga judiciária, até podermos celebrar, formalizar um acordo. Ou seja, no caso então do direito de família, nos conflitos familiares, a mediação seria mais adequada do que a conciliação.
Muitas vezes é possível resolver só na conciliação, Sim. quando o nível de litígio, o nível de briga entre as partes é baixo, é pequeno. Mas quando há a questão emocional aflora, O as sentimento, o mágoas, afeto, as raivas, aí a mediação é mais indicada. Eu coloquei até no início aqui na abertura do programa dizendo que o modelo tradicional cuida da questão patrimonial, né? E parece que a mediação cuida um pouco mais dessa questão da restauração dessa relação. Tem esse objetivo mesmo? Na verdade, o objetivo fundamental da mediação, e ela normalmente é oferecida nessas questões mais relacionais, envolvendo os sentimentos, as relações, principalmente relações que vão se continuar depois do processo. Eu costumo dizer nos divórcios que o que eu achava irônico, que porque muitas vezes o casal chega ao divórcio por falta de diálogo. Mas como eles têm filhos, depois do divórcio, eles têm que continuar dialogando em função dos filhos. Eles continuam sendo pais desses filhos. Continuam sendo pais. Então, como fazer com que esse processo aconteça de uma forma tranquila, de uma forma serena? Como ensinar esse ex-marido, essa ex-mulher a continuar sendo pai e mãe dos mesmos filhos, de forma que um não atrapalhe o outro, muito pelo contrário, que eles se ajudem mutuamente. Então, busca-se restaurar as relações, preservar as relações, devolver para cada parte a autonomia da sua vida. Eu sou o autor da minha vida, eu não sou vítima, eu não sou um coitado. Muito bem, eu vou fazer um intervalo, eu gostaria que no próximo bloco a senhora explicasse para a gente um pouco mais como nasceu essa ideia, esse projeto aqui, pioneiro em Divinópolis, da mediação familiar. A gente volta em instantes.